Pois é, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Saudando a todos vocês. Um sol para cada um aqui no compartimento da Borborema. 36 graus na tarde de hoje. Os termômetros marcando. Nós precisamos repensar, inclusive, e deverá ser um tema muito palpitante aqui para o ponto de vista no futuro, sobre a questão de arborização em Campina Grande, sobre a questão dos lagos, certo? Projeto de lagos, multilagos de Campina Grande, para tentar baixar essa temperatura. Mas hoje, no tema de hoje, do ponto de vista, eu quero falar sobre o maior engodo da democracia brasileira, que é a reeleição. Primeiro eu quero trazer para vocês em que se baseou a reeleição. Primeiro, na democracia norte-americana, que se vota em ideias e não em pessoas. Nos Estados Unidos é permitido a reeleição, mas só uma reeleição, você não pode concorrer àquele cargo novamente. Então você pode ser presidente, candidato à reeleição presidencial, mas depois você não pode concorrer àquele cargo. Você pode ser governador, você pode se reeleger governador, mas aquele cargo você não concorre mais. Então você não cria a dinastia. O Brasil trouxe para a sua democracia, através de Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, as condições de mudança na Constituição, propiciando a reeleição, dando inclusive a Fernando Henrique a condição de concorrer à reeleição. Esse foi um dos grandes golpes na democracia brasileira. E eu digo o motivo, porque a política do Brasil, ela não é uma política voltada para o debate de ideias, mas sim para a personificação de movimentos. Tivemos isso com Fernando Henrique Cardoso, tivemos isso com Luiz Inácio Lula da Silva e a sequência de Dilma, e podemos ter isso com a sequência do governo Bolsonaro. Isso eu estou falando a nível de presidência da República. Se falarmos a nível de governos de Estado, nós iremos ver que algumas dinastias estão sendo construídas. E eu posso falar aqui, a dinastia de Pernambuco, com Eduardo Campos, com Paulo Câmara, a dinastia do Piauí com o Wellington Dias, a dinastia lá no Maranhão, e outros estados, como a dinastia do PSDB, que volta e meia tem Geraldo Alckmin governador. Você já teve ele governador quatro vezes, se não me engano, e seus aliados sendo eleitos e ele voltando logo após. Você cria uma dinastia porque a máquina trabalha exatamente para favorecer. Vamos trazer isso agora para a Paraíba. A reeleição possibilitou a José Maranhão ser governador da Paraíba 3 vezes. E não foi mais porque foi derrotado por Ricardo Coutinho. Senão teria sido governador da Paraíba 4 vezes. Isso é inadmissível quando você olha na questão cronológica. Ele foi 10 anos governador, poderia ter sido 12, 16. Ricardo Coutinho foi governador 8 anos, elegeu o sucessor, e o plano de Ricardo Coutinho era um plano de 20 anos, voltar em 2022. Cássio Cunha Lima foi governador e se reelegeu, queria fazer sucessor e ainda fez o sucessor quando elegeu Ricardo, que ninguém sabia como seria. Então, nós estamos no Brasil criando sucessões de dinastias, diferente de ideologias. E aí, mexe com a democracia. A reeleição tem sido tão viciante e viciada que os prognósticos mostram claramente que a maioria de quem concorre à reeleição se reelege. Se observarmos em Campina Grande, Veneziano foi governador por 2 vezes, eleito e reeleito. Romero, 2 vezes, eleito e reeleito. Mas observem que quando vão mostrar candidatos para substituí-los, aparecem as dificuldades natural e inerentes às democracias, porque quando você não é o candidato, quando você não personifica o projeto, você tem que debater ideias. Logo, é mais difícil eleger um sucessor do que ser sucessor de si mesmo. Então, nós precisamos repensar
o processo de reeleição nesse país ou mudar a estrutura. Se você é candidato a prefeito, você é prefeito, você se reelege, não pode concorrer novamente a esse cargo. É inclusive muito natural e muito saudável a democracia, porque ali você está criando novas lideranças. Se observarmos com o cuidado necessário, a reeleição, o processo de reeleição no Brasil, ele tem sido desagradável, mas acima de tudo, viciante. Ele mexe com as estruturas, ele usa estruturas. Mas, Edson, o processo de reeleição não só acontece para os cargos executivos, também acontece no legislativo. Mas o legislativo é mais diferente, porque você concorre nas candidaturas proporcionais. Eu sou contra, inclusive, a reeleição em sindicatos, em associações, em federações. Eu sou contra a reeleição porque a reeleição sufoca a oxigenação dos processos eleitorais em âmbito político partidário, mas também em âmbito de sindicatos, de associações e congêneres. Ora, minha gente, precisamos rever, mas quem é que terá coragem suficiente para abdicar do direito da reeleição? Precisaremos de um presidente com sangue no olho e sem a mínima ambição de se suceder. Esse é o nosso ponto de vista.